Evangelho de hoje é Mateus 5, do 1 ao 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Sabendo que o inimigo havia desviado os homens do objetivo maior para o qual haviam sido criados, Jesus nos coloca a par da proposta de Deus para nós, quando nos apresenta a sua constituição. O plano original do Pai foi usurpado. Por isso, tudo quanto Jesus nos propõe no seu Evangelho é completamente o inverso do que o mundo tem nos ensinado. Hoje, Jesus continua olhando para nós e nos dá ciência de que a herança do Pai para nós não consiste numa porção material, mas num ensinamento para uma vida em abundância. A proposta das bem-aventuranças é e será sempre para nós uma regra de vida. Ser bem-aventurado é ser feliz, seguindo a doutrina de Jesus e vivenciando aqui na terra aquilo que iremos experimentar no céu. Apesar de ser difícil vivê-las, precisamos ter em mente de que o Pai sabe do que o Filho necessita. Por isso, não podemos duvidar, mas ter a certeza de que Ele nos dará a capacidade para colocar em prática tudo o que nos aconselha. As 3 primeiras aventuranças, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, descrevem a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo e se converte para Deus, vencendo o apego às riquezas e às honras do mundo, aprendendo a se controlar, a dominar a raiva, as impaciências, vencendo a tendência ao conforto, à preguiça, aprendendo a sofrer um pouco no corpo por amor a Deus. Em seguida, vem 2 bem-aventuranças que descrevem a recompensa da alma que ama o seu próximo, praticando a justiça, ou seja, dando a cada um o que lhe é devido. São os que têm fome e sede de justiça. Praticando a bondade e a piedade, ajudando ao próximo
e acolhendo por amor a Deus são os misericordiosos. E por fim, as duas últimas bem-aventuranças descrevem a recompensa da alma que ama a Deus acima de tudo e que na vida de oração procura encontrá-lo, levada pelos dons do Espírito Santo. Os que vivem da virtude e desejam agir sempre no bem são os puros de coração. Os que esperam receber o prêmio pela ajuda que deram ao próximo são os pacíficos. E Jesus termina resumindo tudo numa só frase: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Espírito Santo é o cirurgião da nossa alma. Por isso, é precisa muita entrega em oração para que possamos deixar operar por Ele, a fim de que tenhamos tudo isso como regra da nossa vida. As perguntas de hoje são: você tem se deixado operar pelo Espírito Santo de Deus? Você tem conseguido viver as bem-aventuranças? Para você, qual a mais difícil de vivenciar? Perceba em qual bem-aventurança você está mais fraco e peça ajuda do Espírito Santo. Hoje, damos início à leitura do Evangelho segundo São Mateus, começando desde já pelo Sermão das Bem-aventuranças. Aqui Jesus nos esboça, como é sabido, um caminho seguro de felicidade, a qual só é possível se nos abrirmos de fato à experiência da verdade. A verdade de que é preciso saber padecer por amor para poder receber o prêmio do eterno repouso. As bem-aventuranças mesmas não passam se as encaramos com um olhar meramente humano, de uma lista de desprazeres, de um desafio às nossas tendências sensíveis à busca do prazer, da comodidade, da satisfação pessoal. A fé, porém, tira-nos o véu dos olhos e nos permite enxergar que por trás da pobreza, da mansidão, das injustiças pacientemente suportadas, das perseguições, pode haver uma fonte de alegria e felicidade. Isso, no entanto, o devemos meditar constantemente, pondo-nos por cima dos preconceitos da carne e da sensualidade, por si sós, tão avessas ao que é duro, exigente, trabalhoso. Que o Senhor nos ajude hoje a compreender em que consiste o verdadeiro amor. Amor que Ele tão profundamente viveu por nós, alegre de poder carregar nos ombros o peso de nossos pecados, a fim de conceder-nos, em meio às angústias do Calvário, uma alegria sem fim. Aprendamos com Ele, pois, a carregar as nossas cruzes, confiantes no auxílio que Nossa Mãe Santíssima, dolorosa e bem-aventurada, não nos há de negar. Que Deus te abençoe. Bom dia.